Fala, turma! Começando mais um episódio do Papo de Escala. E hoje, cara, esse cara veio de longe, viu, Gui? Veio de longe, veio eu do frio. Eu tô ansioso pra tocar uma ideia aqui. Fazia tempo que a gente não tava junto nessa mesa aqui, falando de negócio, falando de Cara, escala. tava com saudade de falar com você aqui nessa mesa com convidados. Então, rapaz. muito bom a gente estar de volta, né? E hoje é um cara que a gente admira de longe, que pela primeira vez se encontrou presencial aí. Né? Um cara do coração massa pra caramba que tá fazendo um movimento muito parecido com o que a gente tá fazendo aqui, né? Acho que com os mesmos princípios, com os mesmos valores e principalmente com a mesma intenção de ajudar a empresário a escalar negócio. E aí, Gui, fala dele aí pra apresentar a galera. Cotes, fundador do grupo X. Saiu uma reportagem dele que ele fez 50 milhões e ainda tá fazendo... É real estate não, né? Que você tá fazendo aquele... Mas é investimento no mundo imobiliário, contábil. Então, assim... Não, e o cara saiu do burnout pra 50 milhões, né? Eu vi isso aí, irmão. Então a gente tem que contar esses segredos, né? Eu não sei porque pegaram a porra do... Aí, já falei palavrão, mas tudo bem. Pegaram o burnout. Cara, que tanta coisa pros caras pegar, porra. É foda, mas... A entrevista foi do burnout aos 50 milhões, foi? Burnout, Foi, do burnout. Olha a headline. Era isso aí, eu falei, porra. Mas, irmão, obrigado. É assessoria fazendo trabalho. Como chamar a atenção do jornalista. Mas beleza. Mas, irmão, obrigado por estar aqui. Muito obrigado por estar aqui em Fortaleza, presencialmente, trocando essa ideia, batendo um papo agora no almoço. É isso aí. Seja muito bem-vindo à nossa cidade aqui, que você gosta pra caramba. Seja muito bem-vindo ao Papo de Escala, pra nossa audiência aqui, que a gente gosta de falar de negócio. Você é um cara que fala de negócio e que ajuda empresários assim como a gente aí, lá mais pro sul, né? Se apresenta pra galera, quem é que é o Jorge, o que é o negócio. Inclusive, espero que volte também, a gente vai fazer uma tour dos seus experience já. Ó o spoiler. As cartas estão na mesa, hein? Spoiler pro final. Spoiler aí, então talvez vocês vão ver também Jorge Cotes palestrando presencialmente aí nos seus experience, então seja bem-vindo, irmão. Quem sabe o podcast não é um test drive aqui pra saber se dou conta ou não, mas bora lá, obrigado pelo convite, né? Eu que vim do nada de Goiânia pra cá, peguei um aviãozinho aqui, literalmente pra ver vocês e deu como consequência aí pra gente fazer o podcast, é uma honra, gosto pra cacete de podcast. Já peço desculpa por duas coisas, às vezes falam uns palavrõezinhos sem querer, não sei se pode ou não, acaba escapando, e segundo é português, porra, é foda. Aí ó, 2 palavrões em um só. Mas, eu sou do mesmo jeito, então tamo em casa, vamos embora. Concordância verbal, plural ali, às vezes dou uma enroscada, então só pra alinhar a expectativa com quem tá em casa, então beleza. Mas cara, falar um pouco de mim rapidinho, eu sou o CEO do Grupo X, né, um hub de educação empresarial, a gente cresceu na educação, e a gente tem algumas soluções agora, como vocês falaram da reportagem, nessa área empresarial, contábil, marketing, investimento imobiliário, investimento tradicional também, mercado de ações. E a gente tá aí. E é como você falou, acho que a gente tem os mesmos valores, só um tá em cada ponto. Um tá no sul, outro tá aqui em cima, no topo do Brasil, né? Bom demais. Vamos começar o jogo? Vamos começar com aquela tasquinha? Aquela tasquinha que é pra aquecer. Cara, eu vou aquecer. Eu vou puxar uma pergunta antes e você vem com a tasquinha. Massa. Tá? Vamos lá, minha pergunta. O que é tasquinha? Só pra saber. Tasquinha só. é o aquecimento. É o aquecimento pra galera bom. sentir como é que vai ser o Vai nível do começar papo. assim só pra... Tá bom. Falei que era o questionário, pô. Eu falei que era a prova do Enem, vamos lá, 30 segundos. Vai, então deixa eu começar com a tasquinha. Coloca a mão na Se você puder elencar ações que mais geraram escala na sua vida, quais ações que mais geraram... Você falou assim, cara, isso aqui foi uma alavanca de escala no meu negócio. Qual que seria? Cara, na minha vida, é que são fases, como a gente conversou hoje na hora do almoço, que algumas coisas me deu... Olhando o grupo agora, como é que ele tá, você fala assim, cara, eu tô olhando pra essa alavanca aqui, isso aqui deu muito bom até o presente momento e vai dar bom pra sempre pra mim. Eu acho que pra sempre não tem nada, não tem, não existe... Tem uma frase que eu gosto de falar muito, as pessoas precisam entender, ainda mais agora com a internet, o modelo de negócio que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar pra frente. E acho que a internet, ela cria uma adaptação muito rápido. E querendo ou não, a gente não pode negar que a pandemia acelerou muita coisa. Todo mundo meio que conseguiu entender esse mundo do digital. Então, hoje em dia, cara, cada 2 anos. 2 anos você precisa estar se atualizando no mercado. Então, assim, se eu for falar o que fez o grupo crescer, eventos. Não vou ser hipócrita de falar que foi a minha expertise na área de eventos que fez o grupo crescer, porém, fez eu ter uma base muito forte. Hoje, o que eu sinto do mercado e o que é que eu estou olhando, que eu acredito que é a mesma coisa que vocês estão olhando. Antigamente, tráfego pago era maravilhoso. Né? Não sei se vocês chegaram a surfar a onda que podia fazer anúncio quando o Facebook tinha parceria com o Serasa. Não sei se chegaram a surfar essa onda. Cara, sei lá, uns 8, 9 anos atrás, você podia escolher lá, quero fazer anúncio só para quem tá endividado na hora dos interesses, ou para quem ganha salário mínimo de R$ 1.500 a R$ 2.000, podia. Então, assim, teve uma época que o tráfego pago era... E ninguém tava. E como o tráfego funciona com leilão, o custo para ser escalar era muito mais rápido. Só que hoje tá todo mundo. Então, o que eu estou olhando hoje? Brand. Eu acho que brand é o novo tráfego do momento. Quem tiver uma marca consolidada,
e acho que vocês falaram uma parada no carro, quando a gente tava vindo pra cá legal, que é o Mentoring for Act, eu acho que esse é o jogo que eu tô entendendo desse mercado agora. Então, não é mais o Brand for Equity, né? É também, mas o brand, ele tá muito forte. Então, você tem uma marca forte, consolidada, ela te dá... Um exemplo, Virgínia. Pô, Virgínia, ela criou uma marca consolidada que ela pode abrir o que ela quer, abrir uma academia, que vai virar rede daqui a pouco. Aí daqui a pouco abre não sei o que lá. Aí daqui a pouco jogando tigrinho e por aí vai. Mas eu acho que muito do brand. Se eu falar, Jorge, o que me trouxe de escala foi eventos. Ponto. Mas o que eu tô olhando muito pro futuro é criar uma marca consolidada pra gente conseguir trabalhar essa marca com várias frentes que a gente possa abrir, entendeu? A gente conversou ontem da ideia de franquia de comunidade, que é outro ponto que eu acho que tá muito forte hoje em dia, movimento. E não falo isso só a gente. Por que vocês acham que, por exemplo, Facebook, Google, não lembro mais quem lançou a realidade virtual, né? Só que os caras lançaram, tipo, óculos sem estar preparado. Por quê? Eles querem ter o máximo de pessoas que já entendam e que saibam que eles vão trabalhar com isso, porque no futuro, quem vai dominar o mercado é quem tiver maior controle de comunidade. A minha visão é essa, né? Então, por isso que eu acho que brand e comunidade são dois caminhos muito fortes e é o que a gente lá do grupo tá olhando bastante, né? E só para atualizar a turma do podcast, só para você entender que você que é empresário, que vai começar a anotar isso aqui, né? É porque como a gente tá falando de topo de funil, que é o quê? Cara, eu tenho que atrair o máximo de atenção possível de um possível comprador, que a gente chama de lead, e esse cara vai conhecer a minha marca para depois que ele conhecer, ele descobrir que eu existo, ele vai começar a se relacionar com a minha marca, gerar confiança, depois a gente vai fazer lá uma oferta para ele comprar. Só que como agora muita gente está oferecendo nesses canais de tráfego pago, como tem muita demanda, né, e é isso que o Jorge está falando, esse negócio fica mais caro, né? A atenção no tráfego pago tá mais caro. Então, a atenção em compra de mídia tá mais cara. Então, aí vai levar vantagem quem tem coisas que o leilão não está oferecendo. Como assim? Cara, eu tô competindo com concorrente meu e concorrência em todo o Brasil. Talvez muitos dos nossos telespectadores também concorrem a alguns produtos em todo o Brasil, na internet. Total. E aí você vai ganhar quem consegue ter o CAC mais barato. Geralmente, quem tem o CAC mais barato é quem tem um poder de marca melhor. Ou quem pode pagar mais pelo CAC. Ou quem pode pagar mais pelo CAC. Então, quem tem um poder de marca maior. Então, quem tem mais experiência. Quem consegue pegar uma indicação um pouco melhor. Então, é isso que o Jorge tá falando. Resumindo a ópera, acho que para complementar também, é pertencimento. Acho que a palavra do momento agora é pertencer. As pessoas, elas... Aí vem comunidade, vem brand. Pô, cara, eu acho muito massa quando a gente tem um treinamento lá de 6 dias, lá, que é o Maestria, e é uma experiência. Então a galera se sente pertencente de passar aquele treinamento. Aí, às vezes, a gente no grupo de mentoria tá a galera com certificadão no fundo, assim, a galera tem tesão de mostrar o certificado. Até eu brinquei com vocês no meu Mastermind, tipo, tem, acho que se não me engano, 8 pessoas já fizeram tatuagem. Aí tem a gente trabalha muito com essa questão do pertencimento. Aí tem a correntinha, a galera usa pra cima e pra baixo. E aí, lógico, isso eu tô falando de Mastermind, né? Mas quando a gente vai pra marca em si, as pessoas querem pertencer a quem usa aquela marca. O exemplo é a Apple. Usa a Apple. Mas não só isso. A gente precisa trazer isso mais pra nossa realidade. Não deixar isso num mundo muito distante, entendeu? E assim, na era que a gente tá hoje, além de marca e tudo mais, as pessoas, elas... Tem aquele clichêzão que não deixa de ser verdade, que as pessoas se conectam com pessoas, né? Agora... Nessa era do digital, o que acontece, o que eu vejo que é um grande erro do empresário ou de qualquer outra pessoa que quer estar construindo essa marca, esse brand, para poder trazer essa comunidade, esse senso de pertencimento, é que ele quer ser no digital uma coisa que ele não é no offline, né? Ele quer mostrar uma vida que ele não tem, ele quer mostrar um status que ele não tem, ele quer mostrar um conhecimento que ele não tem. E cada vez mais, como isso ficou meio comoditizado, virou commodity, as pessoas quererem falar de digital e se posicionar ali e tudo mais... Cada vez mais as pessoas estão tendo a percepção real de quem fala a verdade e quem não fala. Quem é aquela pessoa de verdade e quem não fala. E pegando esse tema brand / marca pessoal, ou sei lá, criação de movimento ou comunidade, se eu fosse pegar a visão do Cotes, assim, cara, Augusto, eu acredito que os princípios para ter uma marca que as pessoas desejem, que queiram fazer uma tatuagem, que queiram de fato, assim, cara, atravessar, sei lá, algumas cidades, às vezes país para ir para um evento, como o X-Business, né? Que eu vejo que muitas pessoas se movimentam de regiões, estados, né, do Brasil inteiro para estar no X-Business, assim como é nos seus Experience. Quais são os princípios dessa geração de pertencimento? Quais são os princípios dessa geração de movimento? Eu tenho algumas concepções, mas eu queria ouvir o Jorge também. Boa pergunta. Eu só vou recapitular uma coisa também que tá na minha cabeça. Outro exemplo é Legendários. Legendários é um puta senso de pertencimento, que do nada explorou e a galera vai. E justamente isso que você falou, tipo, por que os empresários, eles começaram a agir uma imagem que não era? Porque popularmente lá atrás cresceu muito, e aí é um dos ensinamentos do Sex Canva, do André Diamant,
grande parceiro meu, mas é do tipo assim, cara, antigamente a galera tinha que mostrar que era sexy, o empresário tinha que mostrar aquele luxo, aquela luxúria, aquele tal. Então, isso meio que ficou enraizado na cabeça da galera, que aquilo é o exemplo de empresário de sucesso. E aí, por isso que quando eles vão pra querer demonstrar, eles acabam vendendo alguma parada que não é deles, entendeu? E aí, cara, a pergunta é muito boa. Eu acho que, assim, tem alguns princípios que eu acho que as pessoas precisam entender, que é o que eu mais gosto. É a veracidade e a verdade. Esse é o que eu mais gosto. Por quê? Por mais que pareça clichê, é tão distante da realidade, porque as pessoas, elas acham que elas precisam, vindo justamente o que você falou, precisa vender uma imagem ou vender alguma coisa que ela não é. Só que, cara, as máscaras, elas não duram pra sempre, pô. Ainda mais se tratando nesse nicho que a gente trabalha de educação. Não importa se é mentoria, se é mastermind, o que for, a galera vai se aproximar da gente, eles vão ficar sabendo como é o nosso dia a dia, as nossas rotinas, seja pela internet ou seja pela proximidade. Então, a galera tenta vender uma coisa que não é, e isso é muito ruim, porque às vezes é nítido. E o que uma coisa que a internet ela fez muito? Acesso à informação. Ela se tornou muito mais fácil. O consumidor, o CPA não subiu só porque o tráfego, né, tá mais caro. O CPA subiu porque o nível de consciência do consumidor aumentou. Ele tá mais exigente, ele tem um senso de comparação. Pô, querendo ou não, eu sou do Sul, eu tô aqui em Fortaleza com vocês já me conheciam, eu conhecia vocês por causa da internet. Existem pessoas que conhecem, clientes potenciais, são tanto meus como de vocês, que já conhecem os dois e comparam, que compara com a G4, que compara com outra marca. Então o nível de consciência da galera cresceu muito. Então não adianta querer vender alguma coisa que não é. Eu acho que o primeiro senso é isso. E aí, atrelado a isso, vem a palavra autenticidade. As pessoas, elas estão carentes de coisas autênticas. Então, quando elas encontram alguém autêntico, que tem um posicionamento forte, e quando eu falo posicionamento, não é uma marca bonita. Posicionamento é você ter uma opinião, seja ela a melhor opinião do mundo ou não. Mas quando você demonstra essa opinião, vai ter pessoas que vão querer essa opinião e vão ter pessoas que vão cagar pra sua opinião. Mesmo, por exemplo, como eu falei, a minha escala vem muito de eventos. Já tiveram N empresários que passaram meus eventos, bilionários, pessoas que são multimilionárias, pessoas que ganham, sei lá, seus 20, 30, 40 mil por mês. Tiveram bilionários que gostaram de mim, tiveram bilionários que não gostaram de mim. E mesma coisa multi, e mesma coisa o cara que fatura pouco. É isso que as pessoas precisam entender. Quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. Então, quando a gente entende a nossa real essência, e isso pode ser atrelado, eu sei porque tem pessoas de marcas, de negócios locais que estão assistindo a gente, quando você entende isso, você não precisa ficar se comparando com grandes marcas, querer fazer o que grandes marcas fazem. Benchmark é legal, a gente precisa se inspirar sim, mas a gente não pode deixar de ter a sua essência ali, essa autenticidade, entendeu? Eu acho que as pessoas só vão pertencer àquilo que de fato tem uma autenticidade. E aí, lógico que a gente vem para todos os outros princípios, que eu acho que é um pouco mais da questão de comunidade, questão de comprometimento. E aí eu posso pegar um manual de 12, mas eu acho que esse é o pilar inicial, a pontinha do iceberg, sabe? Pra agora, tudo desandar. É legal pra eu complementar, assim, ó, e aí pegar a opinião de vocês também, é porque eu acredito que você falou a gente tá falando de tráfego e marca ali, de pertencimento, como é que a gente consegue gerar esse flywheel de crescimento do negócio. Como o tráfego, e assim, ó, e só lembrando, deixando um parênteses, que às vezes os nossos telespectadores, eu conheço os nossos clientes, às vezes vão escutar e falar assim, não, então não vamos fazer tráfego, a gente tá falando isso. Não, a gente faz não tráfego. Não é o. Não é o, é I, tá? Então você que tá nos escutando, saiba. É isso aí. O tráfego, ele ficou mais, o público mais consciente, então vai vencer agora quem consegue sustentar, óbvio, mais investimento, mas também quem consegue trazer melhor oferta no criativo e tudo isso. Quando a gente olha para pertencimento de brand e de marca, eu acho que tem uma coisa que nós três temos em comum, que é a gente é fascinado pela entrega do cliente, né, cara? Sim. Eu acho que isso faz parte do DNA que todos nós, brasileiros, nós temos que voltar a esse princípio de é lucrativo olhar para a qualidade da entrega do cliente. E por que eu quero trazer esse ponto aqui para saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Porque muitas vezes, quando eu olho o nosso negócio de DFC, DRE, que para quem não sabe é fluxo de caixa e competência de financeiro, às vezes a gente vai fazer, por exemplo, um evento, só para quem não sabe, vocês que nos acompanham mais, vocês sabem, o Sales Experience foi um evento que a gente gastou 1,1 milhões e a gente teve de bilheteria, por mais que tenha esgotado o evento e tal, a gente fez 700 mil de bilheteria. Na verdade, e mais os patrocínios, a gente entrou com 300 mil negativo lá. Só que a gente estava focado muito na entrega do cliente, na entrega da ferramenta, exatamente isso. E isso foi capaz de fazer com que no ciclo a gente desenvolvesse 4,3 milhões de faturamento, né? Mas porque a gente é alucinado pela entrega do cliente.
eu queria trazer, você olhasse um pouco essa questão dos nossos clientes também que estão escutando, pequenos e médios empresários, os caras do mercado tradicional. Qual que é o teu olhar sobre a experiência de cliente e que gera mais lucro? Fala um pouquinho sobre isso. Cara, na verdade, assim, não sei se eu vou responder o que você queria ouvir, mas é mais botar uma reflexão e um alerta no que você trouxe. Eu assino embaixo e concordo com tudo que você falou, e eu sou exatamente isso, né? Colocar o cliente no centro das operações. Só que as pessoas têm que cuidar muito com essa palavra experiência. Porque, às vezes, a experiência, ela se torna um custo muito caro. E aí, as pessoas querem inventar roda, inventar moda e fazer uma puta de uma experiência e não olham o número, não olham o financeiro, pô. E aí, às vezes, começa, sei lá, colocar... Vamos falar a nossa realidade, a gente tá falando de eventos. Aí vai lá e fecha o evento de preto. Aí vai lá e coloca não sei o que decoração. Aí vai lá, coloca poltrona. Aí vai lá, pega um puta de um cofre. Cara, quando você vê esse custo... Ele vira um puta custo ofensor e atrapalha o relatório final, a última linha, né? A margem de contribuição. Então, assim, o que as pessoas precisam entender tem que ter sim o cliente no centro das operações, tem que ter. Só que você tem que entregar aquilo que você pode entregar com o que você tem de melhor naquele momento e que não vai ferir o seu custo. Se for ferir, duas coisas. Primeiro, adaptar o preço de venda. E segundo, ver se o seu público está preparado para pagar nesse novo preço de venda que você tem. Porque é uma outra parada também. Se às vezes você quer vender... Isso é um grande erro de pequenos e médios empresários. Que às vezes eles querem vender uma parada, mas o público não quer comprar aquilo. E aí ele entra nesse conflito e, obviamente, a engrenagem não roda, né? Então, cara, faça o que você tem de menor. Tipo, uma embalagem. Beleza. Tenha um cuidado da embalagem. Eu sempre cito um exemplo de uma tapiocaria. É tapiocaria, acho que fala, né? Lá em Toledo que eu peço. Que ela vem numa puta embalagem branca. Branca. Não tem a logo nem nada. Só que ela escreve a caneta toda vez uma frase diferente. Pô, isso é pensar no cliente. Isso é fazer com o muita melhor. Simplicidade. Né? Exato. E com custo quase zero, né? Quase zero. Entende? Uma bique. Uma bique. Eu acho que a mão dói. Porque, porra, se tem muito pedido durante o dia, aí fudeu. Mas, assim, é um detalhe que, cara, quando eu recebi aquilo, me deu o desejo de fazer um stories, de fazer uma parada diferente, que ela ganhou visualização de marca, muito mais tivesse feito numa puta embalagem bonita, com brand não, né, mas com identidade top e tal. Então é isso que eu quero dizer, a gente tem que cuidar muito com essa questão. Sim, cliente no centro das operações, nem sempre o cliente tem razão, isso é um grande ponto também, porque se vocês ficam dando razão toda vez pro cliente, vocês começam a perder um pouco do controle e o cliente vai começar a falar pros outros que, fui lá, só foi brigar e eu consegui o que eu queria. Viu? Eu falei que ele estava errado? Então, às vezes, tem momentos que você não tá errado. Você tem que sim defender a sua marca, defender o que você tá, aquela situação. A gente tem que ter o cliente de das operações, mas cuidar para não invadir um pouco essa questão do custo, né? Eu já vi muita gente quebrar por causa disso. Cara, eu vejo, complementando, e eu concordo, tá, Cotes? Eu vejo, o Vicente Falcone fala muito disso, né? Em todos os livros que já li, é uma grande referência de gestão para mim. E ele fala assim, cara, a principal métrica de todo e qualquer negócio, primeiramente, deveria ser a métrica financeira. Depois são os stakeholders. Quem são os stakeholders? São os acionistas primeiro, depois os clientes internos, que são os colaboradores, e depois o mercado, e depois a sociedade. É isso aí. São os stakeholders. Mas antes de tudo, eu tenho que corresponder à métrica financeira, de eficiência financeira do negócio. Depois que eu correspondo, aí eu vou olhar para as outras métricas. O grande lance é que a gente vê principalmente no nosso nicho, uma pulverização de consultores de negócio que não tem negócio, treinadores de vendas que não tem time comercial, gestores que não tem time. A gente vê uma pulverização de gente que lê 1, 2 livros e agora eu vou ser mentor de negócio, né? É uma das coisas que a gente... Cara, eu fico abismado, porque, cara, eu já fui... Teve gente que me questionou assim, Augusto, mas quer dizer que... Quando tu começou? Não, quando eu comecei, meu foco não era da mentoria, meu foco era fazer meu negócio crescer. Era fazer a empresa crescer e depois eu ia falar sobre crescimento, porque eu não acredito que o personal gordo, ele tem autoridade. Essa é a minha visão. Ele tem autoridade pra, cara, meter o shape em mim. Entende? Então eu não acredito muito nisso. Partindo dessa premissa que a gente sabe que muita gente vende, que é justamente, não, experiência do cliente, bota um chocolate a mais, bota outra coisa, mas ele não tem um contexto de mercado, principalmente varejo que é achatado, indústria que é achatado margem. Isso aqui, né? É muito achatado, que é a realidade da boa parte dos nossos clientes que nos assistem aqui. E aí, Augusto, mas o que é essa... O que é esse cuidado com o cliente, essa coisa simples, né? Muitas vezes tem um conceito, né, que muita gente vai começar a falar agora, já veio muita gente falando, que é da Win by Design, que ela foca, né? Que é arquitetura de receita, que ele fala assim, cara, beleza, eu tenho que focar na aquisição, eu tenho que fazer o cara comprar, mas qual é o princípio que eu faço? O que eu preciso fazer para reimpactar essa pessoa? E a partir de um novo impacto, que pode ser nada, pode ser uma caneta no isopor lá, que vai fazer com que ele expanda. Que ele expanda, ele me compre outra coisa. Cara, é simples, é falar desde que o mundo é mundo. Só que
tem duas vertentes muito grandes. Ou tá todo mundo focado em só adquirir cliente. Ou tem aquela, não, meu irmão, eu preciso enfeitar o pavão, enfeitar o pavão aqui, porque senão eu vou perder pro meu concorrente. Às vezes, teu concorrente entrega muito menos e ele tá ganhando. Simplesmente porque ele tá olhando pra coisa certa. Né? Por quê? O que acontece? Reimpactar para poder expandir receita, não quer dizer simplesmente que eu tenho que entregar o mais bonito, ou uma experiência luminosa, ou olfativa. Você tem que entregar o que ele precisa. Exato. E com o maior lucro suficiente, com o maior lucro possível. É isso. E aí, muitas vezes, por exemplo, de verdade, cara, no meu começo eu deixei de ganhar alguns contratos porque eu tava cobrando barato. Entende? E aí o meu medo, não, eu vou cobrar mais barato porque o cliente cobra 3 mil a mais, o concorrente está cobrando 3 mil a mais que eu vou cobrar aqui mais barato. Cara, não, perdi o cliente porque eu cobrei barato. E muitas vezes tem um monte de empresário perdendo grana porque não se pergunta ou não pergunta para o próprio mercado o que eles precisam efetivamente. Exato. O que eles querem efetivamente. E a partir do que eles querem, eles vão fazer engenharia reversa para poder bater a métrica financeira, né? Eu vou até complementar, você vai fazer uma pergunta para ele, mas até para talvez... Isso talvez faça sentido para alguém. Sabe quando que a experiência ela vale a pena? Que eu acredito que essa é a visão de arquitetura de receita que eu trouxe para a mesa. É assim, quando eu entendo que o custo que eu tenho de experiência ou de retenção do meu cliente é menor que o meu CAC, putz, ali a gente tem uma conta que faz sentido. Sim. Por exemplo, o que eu estou falando? O custo de você trabalhar a tua base para adquirir um novo cliente, quem está nos assistindo, ele é menor do que adquirir um cliente novo. Por exemplo, vamos dizer que nosso cliente ali gaste R$200 para adquirir um custo novo. Só que se ele coloca lá no CAPEX dele, ou então na operação realmente, algo a mais que faz o cliente indicar que vai pagar 100, putz, meu irmão, eu ganhei R$100 numa operação. Né? Então eu tenho um CAC de 200 e eu tenho lá um custo do meu cliente indicar de 100. Putz, tá muito bom. Então eu acho que o que responde se a experiência vai valer a pena ou não o nosso investimento é a métrica financeira. É a métrica financeira. É a base de tudo, né? Pra mim, eu acho que assim, o mapa, que todo mundo fala, mapa. Às vezes eu vejo esses workshops, mapa de não sei o que lá. Cara, mapa pra mim de qualquer empresa é financeira. É você fazer um planejamento, você desenhar um fluxo de caixa baseado nas suas previsões e provisões que você vai ter dos movimentos que você vai fazer e aquilo ser seu gestão à vista. Você olhar todo mês, todo santo dia pra saber se aquele número vai fechar ou não. Né? Então, eu acho que e aí vai lhe permitindo fazer algumas coisas a mais e tudo mais. Mas, cara, esse seu raciocínio, ele é muito, muito sensato. As pessoas não fazem esse cálculo, eles não têm esse raciocínio. É um puta aprendizado isso aqui, porque... Às vezes eu vejo muita gente falando, pô, é mais barato vender pra quem já é cliente nosso do que um novo cliente, tá? Depende. Até quando? Depende, cara. Até quando? É mais barato quanto, né? Mas já fez esse cálculo, né? Exato. Então, tipo assim... É tipo aquelas pesquisas 5 vezes mais barato, mas em qual empresa, né? Até quando, né, cara? Então, tipo, acho que é legal trazer essa puta reflexão, esse raciocínio pra galera que tá assistindo a gente, porque, cara... São detalhes, por isso que eu falo, por isso que eu fico puto e que vem muito do que você acabou de falar. Tem muito guru de porra nenhuma, cara. Tipo assim, tem muita gente que fala o que é e não deixa de ser errado. É mais barato vender? Mas em determinadas situações. Só que as pessoas generalizam isso de uma maneira como se não existissem exceções. E existe, pô. E aí, dependendo, às vezes, existe players grandes que soltam, não tô falando exatamente isso, mas soltam coisas baseado em algo que ela estudou, ouviu, ou acha que é a realidade dela e quer vender essa realidade dela para outra pessoa, sendo que não é, pô. Existe N exceções. No mundo dos negócios, existe N exceções. O que eu acho que os empresários precisam fazer é exatamente o que vocês estão fazendo aqui, quem tá assistindo a gente, para ter esse nível de consciência, para se questionar. Eu acho que um bom empresário é aquele que questiona. Aquele, beleza, isso serve para mim? Deixa eu analisar. É o bom questionador. Eu cresci sendo curioso. Eu cresci sendo questionador. Do tipo, cara, isso aqui é legal. Faz sentido para mim? Não faz. Será que eu faço ou não faz? Será que... Então, sabe, esse tipo de coisa, essas provocações que eu acho muito massa, tem que trazer mesmo. Total. Eu vou pegar aqui seguir o que a gente tá falando aqui, mas pegar o tema do podcast, né? Escala. Jorge hoje atendeu centenas aí, talvez milhares de empresas nos últimos 5 anos, né? E a gente aqui também, e eu queria trazer essa provocação pra mesa, mas queria primeiro passar a pergunta pra ti. Se tu fosse elencar, quais são os princípios que faz uma empresa escalar? Um negócio escalar? O que você diria, Jorge? O que você considera importante? Legal que vocês vão muito
pra ambição, né? Vocês vão Existe dois movedores, ganância e... geralmente a galera vai pro medo. O que faz uma empresa quebrar? Vocês não. O que faz escalar? Legal, pô. Daqui a pouco a gente faz essa daí. Mas, cara, escalar pra mim eu acho que é 3 pilares. 2. E o terceiro por fora, que acaba sendo a base. Mas o cara tem que ter controle de vendas e financeiro. Pronto. Pra mim, vendas e financeiro tem que se conversar todo santo dia. Tipo assim, às vezes tem empresas que o setor de vendas tá lá e o setor de finanças tá aqui. Cara, a gente tem um weekly semanal lá no escritório, onde os dois setores se reúnem e conversam. Gente, a nossa meta era isso, a gente tem isso aqui de custo para pagar, a gente tem isso aqui, vendas era para tracionar, isso não tá tracionando. Então, tipo, tem que ter essa conversa. Porque às vezes financeiro tá provisionando um custo com expectativa de uma receita que não tá vindo. Então, desbalanceia muito caixa ali. Então, para mim, eu acho que os 2 principais pilares essenciais da escala é vendas e finanças. É um puta casamento. O terceiro que eu falei que vem por trás é marketing, que é a comunicação para acelerar isso, né? Mas, para mim, os 2 pilares essenciais de escala é vendas e finanças. Parece engraçado, mas, cara, não é só vendendo que a gente ganha mais dinheiro. Às vezes é enxutando um custo aqui, às vezes é corrigindo um custo ofensor ali, às vezes é um... Revisão tributária, às vezes exato, é um imposto que não deveria pagar e tá pagando. Exato. Né? Por exemplo, a gente até... Não sei se vocês tiveram esse benefício também. Eu tive o benefício da Perse, porque eu já tinha um CNPJ antes pré-pandemia. E quem trabalhava com eventos teve a isenção de impostos federais. Eu tive até o ano passado. Aí caiu, voltou, aí esse ano acabou de vez. Então, beleza, e aí? Vou continuar com as mesmas estratégias? Vou continuar fazendo exatamente as mesmas coisas? Vou ter que refazer todo o meu planejamento tributário agora. Contábil também. Então, tipo, a gente precisa ter esse cuidado de ter essa comunicação muito bem alinhada. Porque, às vezes, não é o momento de acelerar. Eu até brinco. Agora é bem hipotético o que eu vou falar. Mas, às vezes, vamos supor, falar de franquia. Franquias. Você ter até 3 franquias, a conta fecha. Para depois você ter a conta fechando, de novo, você precisa, sei lá, 25 franquias. Esse limbo entre 3 e 25, cara, é você entender o jogo que você não vai ganhar dinheiro, que você vai ter que pagar porque os seus custos vão aumentar, seu operacional vai aumentar, e você não vai ter receita condizente com isso. Aí depois da 25ª, aí você vai começar a ter receita de novo, sobrar dinheiro no caixa de novo. Então você tá preparado para passar por isso que as finanças, ela tem que estar sempre conversando, porque às vezes vendas vende, e o custo operacional começa a aumentar e o preço tá no mesmo, a precificação tá igual, e a conta começa a não fechar, pô. Boa. O jogo de 100 mil por mês é diferente do jogo de 1 milhão por mês, que é diferente do jogo de 10 milhões por mês, cara, e por aí vai. Boa. E pra ti, Gui? É porque eu acredito que assim, o que é mais interessante na escala é você achar alavancas que você vai tocar nessa alavanca, vai apertar um parafuso e você vai conseguir subir o nível da tua escala, né? A gente tem a alavanca de pessoas, que é eu conseguir trazer pessoas que vão fazer com que eu dilua o meu tempo-hora dentro do tático operacional. Então eu consigo investir em pessoas e eu acho que, olhando para o nosso grupo, a gente investiu muito nessa alavanca de pessoas, né? Nós temos pessoas que conseguem tracionar bem nosso negócio, tudo isso, com cultura, com tudo isso. Só que a gente tem a alavanca de finanças, realmente, financeira. Então, é uma alavanca tanto que eu capto uma estratégia de capital, né? de capital em relação à captação de empréstimo, que eu posso alavancar sendo um bom não, captador agora de a taxa recursos. Selic 14% também. Mas talvez eu possa ser um bom cara de captação de recursos externos, ou de fundo, ou de tudo isso. Tem também a alavanca de tecnologia, que às vezes a gente tem, principalmente com a IA, e aí a gente está experimentando muito isso, né, cara? Porque muitas vezes a gente tem um setor na empresa, para quem não sabe, a gente tem um setor lá de 4 pessoas, se eu não me engano. Até que, na verdade, tem umas 6 pessoas, né? Cara, se for pegar startup, tem 12 pessoas. 12 pessoas. Então a gente tem lá, na nossa parte de tecnologia, 12 pessoas, que são pessoas que estão voltadas a trazer tecnologia para dentro da nossa operação para redução de custos ou aumento de vendas, né? Então, a alavanca de pessoas, financeiro, tecnologia, e aí tem a alavanca que a gente sempre fez, que é essa alavanca de mídia, né? Essa alavanca de eu conseguir fazer com que é o seguinte, né? A gente tá conversando nós 3 aqui, só tem 2 pessoas me escutando, mas como tá gravado e vai pro YouTube, e vai pra Spotify e tudo isso, eu vou conseguir fazer com que mais pessoas conheçam e sejam impactadas pela nossa marca. Até um cara de um livro americano que fala sobre essas 4 alavancas. Quando eu olho para essas 4 alavancas, cara, eu vou dizer que talvez mídia foi o que nos fez chegar até aqui. Não sei se você enxerga diferente. Eu acho que a mídia de pessoas ali, a gente conseguiu desenvolver essas boas alavancas porque a gente fez com que... Os primeiros 2 anos foi pessoas, o último ano, mídia.
o último ano mídia. Vocês é legal, porque vocês são de uma escola diferente da minha. Sim. Vocês são de uma escola mais inside sales e cold call e vambora. Eu já não sou dessa escola. Eu sou de uma escola que, se for falar, a mídia, ela foi muito mais importante pra mim, que por isso que eu falei que a marketing vem por baixo ali. Só que aí eu volto, eu reforço o que eu tava falando, e eu acho legal tudo que você trouxe, mas qual que é a base pra tudo isso? A gente vai voltar pra seara do financeiro. Vai contratar mais gente pra fazer cold call? Ou vai... Baseado em quê? No ROI, pô. Por que eu escolhi mídia? Porque, no final das contas, o que eu via, que eu estava enxergando com a maturidade que eu tinha pra aquele momento, era o que me dava ROI, entendeu? Acho legal que você trouxe uma pitada de growth, em tese, de uma maneira mais simples, E você sabe qual que é a coisa mais importante, cara? Que eu acho que é o mais divertido da nossa jornada. A gente tem caminhos, não são caminhos certos ou errados. Óbvio que no mundo do empresariado tem caminhos certos e errados. Mas dentre os certos tem aquele que eu vou mais rápido e mais devagar. Depender do negócio, maturidade, momento. Eu acho que isso é a coisa mais divertida nossa, que a gente fica toda hora se questionando. Porque assim, cara, às vezes, pra quem tá no nosso lado aqui, pra quem tá nos escutando, você sabe o que é certo e o que é errado pra escalar. Putz, beleza. Eu aumentar muito meu CAPEX, eu aumentar muito meu custo, por exemplo, é errado. Ok. Mas o que é certo? Cara, eu controlar custos, vender mais. Mas beleza, eu vou vender por qual canal? Putz, aí eu tenho canal que eu posso ir mais rápido, mais devagar. Então, o que eu acho que é o diferencial? São os caras que conseguem, óbvio, saber o que é errado e é certo, princípios básicos da gestão para escalar, mas dentre os certos, qual que eu vou com mais rápido, com menos esforço? Inclusive, eu queria trazer uma provocação da provocação de vocês. Eu concordo com os dois. Provocação, na verdade, aprofundando um pouco, indo um pouco mais profundo aqui nesse assunto que a gente está falando. Concordo que finanças e vendas, concordo que existe alavancas que colaboram para a finança e para vender mais, claro. Alavancas que colaboram com o que o Cotes trouxe aqui. E aí eu escuto muita gente dizendo assim, cara, para escalar negócio, para fazer o negócio dar certo, é primeiro quem e depois o quê. E eu disse, cara, depende. Né? Tive um mentorado, eu estava agora em Florianópolis e o mentorado estava do meu lado. Disse, porra, sempre é pessoas. Eu, não, nem sempre é pessoas. E ele, me explica esse raciocínio. Cara, quando você está começando o negócio, tirando do 0 para 1, vai ser o quem, velho? Porque esse cara vai acumular função, ele vai pagar um preço que talvez outras pessoas não estão, né, com vontade ou tenha esse desejo, essa disciplina para pagar esse preço. Vai ser versátil, ambidestro. Caralho, ele vai pensar que no agora e no futuro, ambidestro total. Primeiro, quando você tá tirando do 0 para 1, cara, é quem? Certo? Agora, o cara tá ali, a empresa tá ali estagnada, 300 mil, meio milhão de faturamento, 1 milhão de faturamento por mês. E ele não consegue, contrata, bota outro gerente, tira o gerente, bota outro, bota o supervisor, traz outro diretor. Cara, não é mais o quem, velho. É primeiro processos para botar o quem no processo certo. É porque assim, ó, você pega lá Jim Collins, né? Pega lá o Empresas Feitas para Vencer, ele fala que primeiro é o quem. Beleza, concordo. Mas as empresas que ele cita não é o quem. Não é o quem. As bigs lá que ele cita lá nas pesquisas dele, não é o quem. São os processos e depois coloca as pessoas certas no processo. Por quê? Se eu sempre depender de quens, eu não tenho um negócio. Eu tenho uma esperança. Eu tô com esperança que aquela pessoa vire o meu jogo. Porque quando eu dependo do quem, quando eu tô na fase de escala, saindo do 300 para meio milhão para 1 milhão, 1 milhão para 5 milhões, quando eu tô na fase de escala, eu não posso depender da pessoa. Sim. Eu tenho que ter o processo, aí eu trago as pessoas certas para dentro desse processo e acelero com tecnologia. O que as pessoas cometem o erro? Quer trazer pessoa para que ela resolva. Se você tiver uma pessoa boa numa bagunça, ela vai pedir para sair, ela não vai aguentar muito tempo. Se você tiver uma pessoa com grandes skills, ela tem esses dois caminhos. Não, ela vai resolver aqui, vai passar um ano e meio ajustando cultura, processo, mas provavelmente vai ser muito mais lento, muito mais difícil e talvez ela vai pedir para sair. Então, é um cuidado que a gente tem que ter nesse processo de escala, porque quando eu estou estagnado numa fase que eu já tenho uma certa maturidade, não é o quem primeiro. Não que o quem não seja importante, ele sempre será importante. Mas é o processo que eu coloco o quem e depois eu coloco tecnologia para fazer a disrupção. É isso que eu acredito que muita gente não percebe isso. Ele fica trocando quem, trocando quem. Não, mas não é o quem. Não, as pessoas estão dizendo que é o quem. Sempre trocando quem. Mas, bicho, eu tenho que botar a gestão no negócio primeiro para depois colocar o quem certo. Eu vou colocar para quem tá anotando, eu vou colocar só um disclaimer no que o Jorge falou. Eu acho que é muito massa o que o Jorge falou, que o Augusto colocou na prática o que tu disse. O empresário que ele não se questiona, ele vai engolindo tanta coisa. Só as verdades, né? E aí, olha o que o Augusto falou e eu vou colocar. Quem tá anotando isso? É questionar as verdades que o mercado tá falando. Porque, por exemplo, você pode estar sentado numa palestra, o cara fala assim, sempre começa pelo quem. Aí você tem que sempre trazer pelo que o Cotes falou e o que o Augusto acabou de falar. Cara, mas depende, será que funciona pra mim? Eu acho que, e aí cada vez mais que a gente vai crescendo no nosso negócio, e aí, gente, vocês vão poder ver do primeiro episódio lá do Deu Bom Podcast pra nossa maturidade que a gente tem hoje, pra quem entende negócio, fala assim, cara, os caras estão muito diferentes, porque
Porque agora a gente é questionador o bastante pra gente entender que, cara, existem verdades que a turma fala que a gente tem que se questionar mesmo. Cara. Sim. Tem que se questionar. Beleza, sempre começa pelo quem? Não, depende. Depende. Às vezes eu vou precisar de um processo muito mais forte. E depende do tipo de empresa também. Né? Então eu queria colocar só essa observação aqui antes da próxima pergunta o Cotes falou, o Augusto colocou na prática. Questionamento, o verdadeiro empresário se questiona. Não, cara, eu assino exatamente embaixo, é a mesma filosofia, tanto que eu tenho uma palestra que eu falo, quem vem primeiro, ovo ou a galinha? Eu começo justamente para trazer essa provocação, pessoas ou processos, o que é primeiro? E depende, às vezes pode ser pessoa, você estamos pivotando um projeto, aí você precisa de uma pessoa para liderar isso, essa pessoa vai montar um time, mas ela vai montar um time baseado no quê? Nos processos, aí ela vai contratar as pessoas, então logo após é o quê, pô? E, cara, eu vou além. E aí é uma baita de uma provocação pra quem tá assistindo a gente aqui, principalmente pra você que tá nessa fase de escala. Às vezes, eu falei antes, o mesmo modelo de negócio que te trouxe até aqui não é o mesmo que vai te levar onde você deseja ir. E aí eu vou reforçar. Às vezes as pessoas que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vai levar onde você deseja ir. Esse é um grande ponto. E aí, você tem paciência de esperar o seu time, tecnicamente, o seu time que é puta engajado, compra a ideia, veste a camiseta. Você vai ter paciência de esperar eles evoluírem tecnicamente para acompanhar o crescimento da empresa, ou você vai ter coragem de trazer outras pessoas mais capacitadas tecnicamente? Isso aí. Aqui, cara, é uma curva que é onde assim, não vou falar. As pessoas não são, as pessoas não escalam, né, velho? Que escalam o negócio. As pessoas não são exponenciais, ela tem o tempo dela de maturidade. E é uma puta reflexão, cara, do cara olhar e falar, porra, eu vou valorizar quem veio comigo desde lá de baixo, ou eu vou continuar crescendo, então... Aí entra cultura, entra... Coragem, deixar muito bem claro pra galera. A gente entrou no assunto aqui, entrou no assunto que muita gente que nos escuta sofre disso. Eu sei porque tem clientes que me mandam mensagem, muitas vezes a gente também vive muito disso. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois dessa. Manda a pergunta. Manda a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois, quem quiser responder primeiro. Nessa situação que o Costa tá falando, cara. E aí eu não quero as respostas prontas, eu quero o que vocês fazem, o que vocês pensam. Uma empresa que há um ano e meio atrás faturava 300 mil, agora fatura R$1 milhão por mês. As pessoas não cresceram, só que tem pessoas que são compradas com a cultura. Olhando na prática, quais são as pessoas que vocês olham e falam assim, não, cara, essa daqui eu vou ter que deixar pelo caminho, essa daqui eu tenho paciência de investir mais recursos nela, para ela crescer com o meu negócio e eu não vou abrir mão dela. O que faz a decisão de essas eu vou demitir, ou então vou deixar um pouco de lado, ou então vou trocar de função para trazer gente de mercado um pouco mais experiente, e essas aqui eu vou manter, eu vou pagar o preço, eu vou ter mais paciência, eu vou colocar mais recursos desses caras para esses caras crescerem. Essa é boa, cara. Agora eu quero ver. Vou deixar o Cotes começar, mas eu já tenho aqui as respostas. Cara, é demonstrativo de evolução. Acho que pra mim não é tão complexo a resposta, pelo menos na minha visão. É complexo quando o coração entra no jogo. E eu sou um paizão. Lá no escritório eu sou um paizão. Eu vou até a última instância pela pessoa. Mas eu não fico dando murro em ponta de faca. Eu troco de cadeira. Se eu vejo que a pessoa não tá performando aquela, chamo pra conversar 1, 2 vezes. Na terceira eu falo, cara, não tá dando nisso aqui. Então, o que você acha que você pode contribuir aqui dentro da empresa? Vamos fazer uma troca de cadeira? Você acha que não é, talvez, a sua responsabilidade, sua capacidade técnica ou até mesmo a sua execução não condiz com o que você gosta? Não tem um tesão, tá? Aí eu vou trocando a pessoa de cadeira até o último momento que realmente não fecha a conta. Mas eu acho que o que faz eu investir nas pessoas é aquelas que estão demonstrando evolução. Aquelas pessoas que você sabe que você falou uma vez e a pessoa evoluiu, você voltou, você não precisa falar de novo, você já fica com o radar ligado, já fala, opa, peraí, essa pessoa tem um nível de maturidade mais elevado. Não é aquela pessoa que você fica gastando energia toda vez. Aí nesse eu invisto, aí eu venho tracionando. Então aquelas pessoas... E aí uma dica, tá? Pra quem tá assistindo aqui que não é empresário, empreendedor, falam, tá? Falam o que vocês estão fazendo, dê visibilidade do serviço de vocês pro líder de vocês, tá? Porque às vezes o líder percebido. O líder tá todo dia apagando incêndio e tal, e não tem visibilidade de quem tá fazendo o quê. E, cara, e se você não dá visibilidade, o óbvio precisa ser dito. Ou seja, se você não der visibilidade, você tá ferrado. Então, eu comecei a observar algumas pessoas lá no escritório que, cara, me davam visibilidade, me traziam, nem pedia, voltava já com um relatório, ó, você pediu pra fazer isso, isso e aquilo, voltou. Eu falei, cara, é diferencial, pô. Aí você começa a perceber que é o diferencial ali, entendeu? E digo, ter coragem. Eu acho que coragem é o principal fator de ter que trazer e investir. Só que assim, isso é um problema nas empresas que estão hoje, não é por causa de agora, é por causa do passado, tá tudo bem. Mas por que eu falo que é por causa do passado?
Lá dentro do escritório a gente tem uma cultura de comunicação muito transparente. A gente demonstra tudo, números, os resultados. A gente abre o DRE, o fluxo de caixa, a gente tem o X-Coffee que a gente fala, a cada 15 dias a gente demonstra para todo mundo como que tá. Porque, pô, fatura milhões. Aí a galera acha que eu tô colocando milhões no meu bolso, que eu vou comprar uma Ferrari semana que vem, que eu vou não sei o quê. Poderia, mas eu mostro, ó, esse lucro aqui a gente investiu nesse projeto, estamos fazendo isso aqui. Então todo mundo fica atento. Então se torna mais fácil para mim, por isso que eu falei que para mim a resposta é mais fácil. Porque às vezes a pessoa não acaba tendo essa mudança ou acaba sendo realocado de cadeira, até porque ela já sabe, porque tá muito clara a comunicação lá. Mas agora é ficar atento realmente quem tá desapontando, quem tá fazendo umas paradas diferentes ali. Boa. Eu vou tentar frameworkar o que a gente tá tentando falar aqui, né? Vou tentar aqui tangibilizar um pouco mais, que eu concordo com o Cotes. Cara, a primeira coisa que eu faço, e que eu fiz, inclusive, que eu faço de vez em quando lá na empresa, inclusive há pouco tempo a gente fez de novo, se eu fosse o consultor do meu negócio, quem seriam as pessoas que eu demitiria, que são as pessoas que eu contrataria, que são as pessoas que eu daria deadline? Certo? São 3 perguntas. Porque muitas vezes você já sabe o que tem que fazer, você só não se questiona, né? A gente volta lá para o começo do podcast aqui. Então a gente precisa ter as reflexões. Olhar para dentro de casa, eu tenho que... Cara, se eu fosse consultor, estivesse olhando de fora do meu negócio, quem são as pessoas que eu sei que se uma pessoa de fora chegar aqui, ela vai... Não, essa pessoa tem que ir embora. E que são aquela pessoa, cara, essa pessoa precisa ser orientada. E essa pessoa aqui precisa de uma deadline. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Segunda coisa é o seguinte. Se eu já tenho isso claro, né? Eu tenho que admitir e ter humildade para reconhecer que muitas das vezes a pessoa não está nesse processo de evolução por conta da gestão, por conta da liderança. Certo? Uhum. Por quê? Se essa pessoa não está evoluindo, tem 3 possibilidades aqui. Só tem 3 caminhos. Ou ela não sabe, ela não tem conhecimento e ela precisa adquirir conhecimento. Ou ela não quer, certo? Ou o líder não está liderando ela. Ela não sabe, ela não quer, ou o líder está precisando ir lá. Teve muitas pessoas que virou o jogo do nosso negócio como colaboradores depois que a gente tem uma deadline. Ó, você tem 30 dias, se você não melhorar depois de 30 dias, infelizmente, a gente não vai caminhar junto ou eu vou realocar. Eu não quero perder você, mas o negócio está pedindo aqui que você performe um pouco melhor. Então, partindo desses 2 pontos, primeiro, eu tenho que me questionar quais são as pessoas que, cara, merecem estar aqui, as pessoas que deveriam ser demitidas, as pessoas que deveriam ter uma deadline ou uma orientação. Esse é o primeiro ponto. Depois, eu admiti que boa parte da culpa também é nossa. Eu tenho que admitir que boa parte da culpa também é nossa. Partindo desses 2 pontos, eu acredito que tem o seguinte. Imagina uma pirâmide agora. Uma pirâmide que tem um tripé. Na base tem os processos que a gente conversou aqui. Cara, essa pessoa tem que cumprir quais processos? Por que ela não está performando? Porque processo, turma, na minha visão é garantidor para a meta. Processo é método. E método vem de caminho para a meta. Sim. Etimologicamente, método significa caminho para a meta. Então, eu tenho a metodologia / processo que ela tem que cumprir, certo? Eu tenho aqui a execução que ela tem que fazer. O que ela precisa executar dentro desses processos, dentro dessa metodologia? Então, eu tenho que deixar claro, os processos tem que cumprir. A execução que ela tem que fazer. E em cima, na pirâmide aqui, qual que é o case que eu espero dela? Qual que é a visão de futuro? O que ela precisa me entregar no próximo mês, no próximo 3 meses, no próximo 6 meses, no próximo ano? Qual que é o resultado? Que às vezes, meu gerente de marketing não está performando. O que você espera dele? Ele tem consciência do que é esperado? Cara, 99% das vezes ele não tem consciência do que é esperado. 99% das vezes. Cara, eu tô com o meu gerente comercial, eu tô aqui com o meu diretor de operações. O que você espera dele? Augusto, ele não tá performando. O que é performance para vocês? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Entende? Então, muitas das vezes, mais de 90% das vezes, a culpa não é só da pessoa. Beleza, ela pode ser proativa, ela vai lá e faz ação, ela é disciplinada e, cara, traz melhoria, ela pergunta, ela questiona. Pessoas boas, elas mostram que elas são boas através de questionamento na maioria das vezes. Mas eu tenho que partir disso. Qual é a método que ela tem que seguir, qual é a execução que ela tem que fazer e qual que é o case que ela tem que me apresentar. Uhum. Depois que eu tenho isso aqui, aí eu tenho clareza do processo evolutivo. Ela está evoluindo ou não? Ela está caminhando para o case? Ela está executando o que é esperado dela e ela está cumprindo a metodologia? Se eu tenho um não para 2 ou 3 coisas, eu já sei o caminho dessa pessoa. Eu vou realocar ela em outro canto, se eu acreditar que ela tem potencial para performar em outro canto, porque às vezes eu estou cobrando um peixe para subir em árvore, né? Se ela tiver essa possibilidade de performance, eu vou realocar. Se não, já tem um combinado com ela. Porque demissão não pode ser surpresa também. Porque se for surpresa, o líder liderou errado. A não ser que aconteceu uma calamidade, o financeiro da empresa estourou, alguma coisa inesperada, né? Aí beleza, pode ser surpresa. Se for uma calamidade na empresa, infelizmente tem que proteger o CNPJ, porque senão não vai ter nenhum CPF empregado. A gente sabe disso. A gente gera riqueza para poder gerar riqueza para as famílias que estão abaixo da gente. Sejam os clientes, ou sejam a sociedade, ou sejam os nossos colaboradores. Então, para mim, esses 3 pontos. Primeiro, eu me questiono quem são as pessoas que devem continuar. Segundo, eu preciso saber que existem 3 caminhos. Ou eu estou errando na liderança, ou essa pessoa não tem capacidade, ou ela não quer.
E terceiro, cara, beleza, qual o método que ela tem que seguir, qual a execução que ela tem que fazer, e qual o case, o que eu espero dela. Pra mim tem esse tripé aqui que me diz quem tem que continuar, qual é a hora que eu tenho que tomar a decisão de, cara, se demitir ou realocar essa pessoa. Eu sou muito dessa filosofia de que o líder tem uma coparticipação absurda. Eu sou muito. Por isso que a gente faz muito realocar, porque às vezes é o líder que não tá tracionando. Exatamente. Eu sei, cara, eu não posso reclamar um A do engajamento do meu time. Se eu ligar pra eles e falar assim, gente, eu preciso que vocês fiquem a madrugada inteira, meu time inteiro, preciso que vocês fiquem a madrugada, eles vão ficar. Eu não tô lá. Se eu ligar agora e falar, eu preciso que vocês fiquem a madrugada fazendo eles vão ficar, porque já aconteceu isso. Então eu não posso reclamar um A. Então eu sei que os caras estão comprados com a ideia, tão engajado, e isso pra mim tem um peso muito maior do que tecnicamente, pra mim, pro Jorge. Total. Porque o cara aprender, ele pode aprender se ele tá engajado, ele tá disposto a aprender. O problema é quando ele não tá. Então eu assino muito embaixo. E aí, eu sei que você vai complementar. Eu só queria trazer... Sabe qual que é uma das partes mais difíceis da escala? É quando você sai do tático e que você começa a vir pro estratégico. Porque qual que é o ponto? Você tem que educar o tático. A galera acha que é difícil estar no operacional lá, né? Cuidando do operacional, fazendo pro cara fazer. Agora imagina você ter que falar alguém pra falar pro cara do operacional. E você não pode atravessar, porque se você atravessa ele, você tira a autoridade dele. E aí você tem que falar, não, tem que ser assim. Essa pra mim é uma das partes, quando se trata de gestão de pessoas na escala mais complexa que tem. Você tem que ter paciência, tem que ter sangue frio, tem que treinar o gestor. Às vezes é o gestor que não tá capacitando o time, aí você vê que o time tá perdendo, você tem que ir lá treinar o gestor. E aí, às vezes, é o gestor que você tem que trocar. E aí, às vezes, o gestor, porque eu tenho muito essa filosofia. Se o gestor decide demitir alguém, eu dou liberdade, eu não atrapalho a gestão dele. Porque se eu me envolver na gestão dele, qualquer coisa vai ser desculpa e argumento para que ele fale, não, mas é que não é, eu queria de outro jeito, outra maneira. Sim. Eu tenho muito essa filosofia educacional lá dentro do escritório, que é errando pra... Eu aprendi errando. Então eu deixo muito que o meu time erra, eu pago o preço para eles errarem. E depois eu chamo pra uma conversa, pra instrução, pra tudo mais. Então eu dou essa liberdade para eles lá dentro. Então acho que pra mim é uma das fases na parte de gestão de pessoas mais difíceis da escala. Eu acho que para complementar o Augusto, para colocar as tarefas agora para quem tá escutando. O que o Augusto falou de case, é importante que o case não é só bater a meta, né? Case é o a mais, é aquele cara que fala, cara, esse aqui vai ser o que tu vai bater no peito e falar assim, meu irmão, quando eu cheguei nesse setor aqui, eu que fiz essa parada, né? Então, uma tarefa para você que tá escutando aí elenca os principais líderes táticos do seu negócio, que é uma coisa que a gente fez recentemente, e você pergunta para eles, fala assim, olha, se você pudesse marcar o teu nome no Guinness Book nosso aqui, se você pudesse marcar o teu nome aqui na história da empresa, qual seria o case que você gostaria de lembrar? O seu gestor comercial vai falar assim, cara, eu fui o primeiro cara a bater 1 milhão de vendas novas por mês. Putz, esse é o teu case? Beleza. O case é o que deixa o legado, né? Então é importante todos nós termos algo que deixa aquele frio na barriga. Dá um exemplo prático, só para tu continuar aqui. O nosso PMO, que ele faz toda a parte de projetos, processo lá e produto na startup, ele falou que o case dele é em 12 meses, tirar uma empresa do zero, pra ter em 12 meses um valor de 10 milhões de reais. Legal. Aí ele bate no peito e fala assim, porra, legal. Irmão, quando eu cheguei aqui, 10 milha, pô. 10 milha em 12 meses. Então pra ele é um puta, cara, tô trabalhando pra levar a empresa pra 10 milhões de valor. E lembrando, a meta é bem menor, né? A meta é bem menor. Então a meta de faturamento é menor, mas ele tá de olho no case. Então a meta vai ser levado pelos processos de execução. O case é aquele a mais que você vai ser conhecido por isso. Total. E aí, reconhecido por bônus, então o case justifica um bônus, tudo isso. Então essa é a primeira atividade que eu queria deixar para quem tá nos escutando, cara, pega os seus líderes táticos e pergunta quais são os cases que eles querem entregar para deixar legado no negócio que é acima da meta. Segundo, essa questão de você fazer uma análise, a gente usa Ninebox, não sei se você usa lá também. Não. A Ninebox é o quê? É uma análise de líderes. É análise, na verdade, de pessoas. Um método. É um método de desempenho barra potencial. Já ouvi, agora lembrei. Que são 9 caixinhas que você vai alocando o time, né? Quem tá aí na internet, vocês podem ir no Sales Experience ou lá no X-Business para vocês aprenderem um pouco sobre isso. Mas lá no Sales Experience a gente fala um pouco também. Na verdade, no Aliança a gente fala um pouco também disso, no nosso Mastermind e tal. Então, pra gente avaliar os nossos líderes por essas caixinhas. Mas o que acontece? É entender, cara, é olhar cada indicador que o teu setor precisa trazer, na minha visão, e elencar um indicador, né, por setor ali, em principal, que move muito ponteiro, entender qual que é o líder que não está entregando isso, e realmente fazer o que o Augusto está falando, cara. Olha os seus líderes e começa a ter conversas difíceis, cara, eu quero te dar 40, 60 dias para entregar esse indicador. Eu quero que você olhe esse indicador. Porque muitas vezes é o que o Augusto falou, cara. O líder não sabe o que quer entregar. Então, por exemplo, se o sucesso do cliente, nosso sucesso do cliente, ele precisa entregar 3 indicadores. Eu sei de cabeça. NPS, Churn e Upsell.
Então, beleza. Então, eu sei que... o comercial ele precisa me entregar o quê? Meu operacional precisa entregar o quê? NPS, MHS. Então, elencar esses indicadores por setor é muito importante. Ter essas conversas difíceis com os líderes, porque os líderes mesmo, é o que você falou, a comunicação é tão clara que o cara fala assim, putz, eu não tô entregando indicador, não consegui. É isso aí. Né? Agora, nós estamos... Mas só antes de ir, sabe o que é isso que você trouxe? A resposta tá no que ele falou antes da sua pergunta. Nem sempre é o quem, é o quê. É o quê, pô? É o que precisa ser feito, o que a gente vai analisar pra saber quem. Às vezes a gente tem as pessoas certas, só que no lugar errado. Esse é... Cara, puta de um podcast. Esse podcast que vale uma aula... dá pra vender esse podcast aqui, velho. Vale mesmo. E teve muitas vezes no nosso negócio que foi mudar a pessoa de canto. Que ela virou a chave. Mudou de cadeira. Lá também. Agora eu vou colocar só um pontinho no que vocês estão falando. Às vezes, você gosta tanto da pessoa porque ela é engajada culturalmente. Quer mudar só pra... Né? E você troca ela de cadeira, mas ela não encaixa mais no teu planejamento orçamentário. Então, às vezes, você quer fazer aquela troca de cadeira e você faz uma troca, aí não performa, aí você quer arrumar um jeitinho e você diz não pro teu planejamento orçamentário pra caber, porque geralmente essa pessoa já tá ganhando um salário mais alto. Aí tu vai trocar a cadeira, que ela tinha que ganhar menos, mas aí tu não abaixa o fixo dela, é óbvio, né? Então tu não abaixa o fixo dela e você quer fazer um jeitinho, quando você vai falar assim, putz, meu irmão, orçamento aqui já não tá dando mais essa pessoa, e aí... A de uma coisa que você já sabia que já deveria ter feito. Já deveria ter feito. A de rock já deveria ter feito. É ciclos, pô. É ciclos, a galera precisa entender. É lógico, a empresa não tem coração. O óbvio, né? A empresa não tem coração, mas é difícil. O empresário tem. A empresa não tem, o empresário tem. Tem, dói. Tem as perguntas do Jim Collins lá, né? As perguntas do Jim Collins assim, cara, se você soubesse que você sabe dessa pessoa hoje, se fosse, em vez de demitir, fosse pra contratar, você contrataria? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Se essa pessoa chegasse pra você e dissesse assim, ô Cotes, recebi uma oportunidade de fora, de um novo negócio, tô pensando em aceitar. Você ficaria triste ou feliz? Essa é a segunda pergunta. E a terceira é, se essa pessoa saísse hoje, seu negócio seria indiferente a saída dela ou seria prejudicado? Responda essas perguntas, você já sabe a decisão que você tem que tomar aí no final. E se o negócio fosse prejudicado, tem que fazer um plano para essa pessoa sair, né? Um plano de saída. Mas, cara, muito bom. A gente já tá chegando aqui no final do nosso papo. A gente vai fazer as 3 últimas perguntas ali. Na frente com... Como é? De frente com o Guilherme Augusto, né? Pô, não teve a paradinha lá, task. A tasquinha foi, olhando a sua vida ali, qual que seria achei que você ia tirar alguma coisa do baú aqui. Foi bom demais. Foi leve demais a minha. A tasquinha é polêmica. Então eu vou começar. A minha foi muito leve. A gente vai fazer as nossas últimas perguntas e eu vou começar. Pode falar, não, pode falar. Eu já fui cancelado da minha cidade mesmo. Eu vi, cara, eu vi. Só porque eu falei interior do interior. Falei, porra. O que te dá mais raiva no mercado que você, nos bastidores, fala assim, cara, isso aqui eu não suporto? Aí é uma tasquinha, né, irmão? Não, pô, acho que eu até respondi já no podcast, que eu falei que tem que ser verdadeiro, eu acho que tem muita mentira. Porra, no nosso mercado, mentira pra cacete. Tem nego que fala que é o que não é, nego que fala que tem o que não tem. Mano, tem... assim, eu vou falar... Agora eu vou ser cancelado em outra região, boa. Mas tem gente morando em Alphaville que tá devendo a conta de luz. Porque quer tá lá, porque quer se pagar uma coisa que não é. Pô, de novo eu volto. Não tem problema você ser quem você é, pô. Tem pessoas, se você entender o seu nível e você falar a verdade, você pode ser bom, vai ter pessoas que vão se conectar com ele. Abaixa a bola, abaixa o ticket, trabalha, cresce o negócio, depois você... Não quer dizer que você não possa ter essa casa, não pode dizer que você não possa ter esse Porsche. Longe disso. Mas baixa, constrói da maneira correta, não precisa vender o que não é, cara. Aí a galera cria uma puta expectativa no seu entregável, que começa a acontecer, o mercado vai falar, pô. O mercado vai falar. Segunda pergunta. Pior momento da vida. Cara, o pior momento foi quando eu falei meu bar, eu acho. Foi quando eu falei meu bar. Hoje eu olho... É que depende. Se eu falar com a cabeça do Jorge hoje, eu falo que eu ter falido o bar foi muito bom, que me fez evoluir. Mas eu lembro das sensações que eu tive quando eu falei o bar. De estar andando a pé, de estar endividado, de quase ter um mini surto, e eu saí andando na cidade a pé, pensando em tudo que estava acontecendo. Então, quando eu olho pro Jorge naquela situação, eu falo que foi um dos piores momentos da minha vida. Entendi. Quando eu olho hoje com a cabeça que eu tenho, eu falo, caraca, ainda bem que isso aconteceu na minha vida, que me fez ser quem eu sou hoje, entendeu? Mas eu vou puxar o sentimento que eu tive lá. Então, acho que esse foi um dos piores momentos, assim, da minha vida, né? Se você pudesse colocar... Eu gosto dessa parada. Se você pudesse, na verdade, escolher um valor para você olhar assim na conta e falar assim, cara, no CPF,
Assim, não, cara, agora eu vou dar uma tranquilizada. Qual que seria? Cara... Você tem um número na cabeça? Não tenho, sabia? O que eu tenho, eu não tenho. Eu tenho desejo de empresa. A minha empresa eu quero chegar, eu quero fazer ela crescer. O primeiro step que eu quero chegar, ela bater um valuation de meio bi, que é que eu quero chegar. E acho que eu tenho chão para ainda para chegar a fazer ela valer ali uns 750. Quiçá, se sonhar, fazer um bi. Mas eu acho que aí é o sonho supra-sumo de muita gente, né? Agora, o PF eu não tenho. Eu tenho o sonho de ter, cara, entrar, ver o escritório, ver um puta prédio corporativo. Eu sonho com isso. Eu gosto desse mundo, né? Agora, pra mim, Jorge, ter número pra eu parar, eu acho... Tipo assim, parar e, cara, vou ser investidor agora, vou só jogar em outras oportunidades, é isso? Cara, eu nunca pensei. Eu não vou saber te... Foi mal, porque eu não vou saber te responder, porque eu nunca pensei. Tipo, dá um chute aí. Dá um chute aí. Dá um chute, vai. Cara, pior que eu não sei, sei lá. Pra PF, olhando pro meu PF... É que qualquer número que eu penso aqui que é grande, automaticamente eu já tô me respondendo, não, esse número não é tão grande, pô. Sei lá, vou colocar aí uns 300 milhões, eu acho, talvez. Não, pô, mas assim, é 300 milhões limpo na conta, pô, abrindo a conta aqui, tá? Isso. Uns 200, 300 milhões, então limpo. Fora os negócios que já vai estar investido já e tal, não sei o quê. Boa. Cara, eu nunca tinha pensado, pô. Uma frase. Uma frase? Posso aproveitar e fazer um jabá, então? Vai lá. Não é um jabá, mas é só dizer, eu fui convidado para fazer uma palestra no TEDx. Eu vou fazer agora dia 28, semana que vem. E a palestra que eu vou fazer lá é justamente experiência gera consciência. Então eu queria fazer minha frase baseada nisso, experiência gera consciência. Não adianta ficar procurando resposta em livros, em milhões de eventos se não tiver experiência. Experiência gera consciência. Tem uma frase de um filósofo mexicano ou espanhol, não lembro agora, que ele fala assim, caminhante, o caminho se faz ao caminhar. É isso aí. É isso. Irmão, obrigado demais. Valeu, obrigado. Espero ter massa. curtido, ter valido a pena. Muito. Tô feliz, vou dizer, o melhor podcast que eu participei, cara. Porque eu não... Olha aí. Aqui eu vou ser cancelado de novo. Porque eu não aguento mais ser convidado pra podcast e os caras pedirem a sua história. Eu falo, tem tanta coisa pra entregar, falar de qualquer coisa. E a sua história? Fala, lá vai nós. Mas assim, do caralho podcast. Obrigado pelo convite. Muito bom. Então você que tá aqui, se inscreva no canal. Papo de Escala. Vão ter agora episódios frequentes. Né? É porque a gente não vive de podcast, né? Então a gente sempre para. É isso aí. Mas agora eu coloquei na minha agenda e aí eu vou. Assumir os convidados agora. Até ser substituído por uma agenda da aliança, mas tudo bem. É isso aí, turma. Valeu, turma. Deixa seu comentário, curte, segue aqui. Tamo junto. Valeu. Coloca seu principal insight aqui no comentários. Vamos lá. Valeu. Tamo junto.